O tema de hoje é falar sobre a craniectomia descompressiva no contexto do TCE, usando como base, como referência, esse artigo de um consenso que foi feito, onde foi discutido 6 temas em relação à craniectomia descompressiva. Seria a craniectomia quando a gente está no tratamento de massas no sistema nervoso central. O segundo tema discutido era a craniectomia para tratamento da hipertensão intracraniana secundária, que não respondeu ao tratamento clínico. Terceiro tema eram os cuidados perioperatórios da craniectomia. Quarto tema seriam as técnicas cirúrgicas. Quinto tema era o momento da cranioplastia e coisas relacionadas à cranioplastia. E o sexto tema seria o contexto de craniectomia em países subdesenvolvidos. Bom, a craniectomia descompressiva, por definição, é a abertura da caixa craniana, que é uma caixa fechada, para a gente aliviar a pressão intracraniana, e ela é seguida pela realização de uma duroplastia, que tem o objetivo também de aliviar a pressão dentro do encéfalo, do cérebro. Ela é uma cirurgia que tem uma alta morbidade e ela tem 2 trials mais famosos que já falaram sobre a craniectomia descompressiva, que é o DECRA e o RESCUE, que foram utilizados nesse consenso para a tomada das decisões. Bom, o primeiro ponto discutido foi a utilização da craniectomia descompressiva quando a gente vai tratar alguma massa intracraniana. O que foi discutido aqui em relação ao hematoma subdural, após a drenagem desse hematoma, a decisão de recolocar ou não o flap ósseo, ela vai depender da avaliação intraoperatória do edema cerebral. Se o cirurgião encontrar um edema cerebral muito grande, que dificulte colocar o flap, ele deixa sem o flap ósseo. Se o cérebro for um cérebro amigo, que é aquele cérebro que caiu, que está mais murchinho, você pode recolocar o flap ósseo de volta. Outro ponto discutido foi em relação à drenagem de hematoma epidural, sempre orientaram a recolocação de flap ósseo. Nesse caso também não era preciso fazer duroplastia. O tamanho do flap teria que ser de pelo menos 12 por 15 centímetros, uma craniectomia grande, com 12 centímetros na altura, 15 centímetros no comprimento da craniec. Craniectomia descompressiva seria uma opção de tratamento quando a massa intracraniana não tem a capacidade, não consegue ser drenada, sendo assim um tratamento primário cirúrgico isolado. Uma massa profunda, por exemplo, você faria só craniectomia descompressiva e você consideraria tratado o seu problema. Outra orientação é de sempre monitorizar a PIC e realização de TC de crânio de controle. Um segundo ponto discutido foi a realização de craniectomia descompressiva no manejo de uma hipertensão intracraniana secundária que foi refratária a medidas clínicas. A definição de hipertensão intracraniana é uma utilizada no artigo, foi uma hipertensão intracraniana acima de 20 milímetros de mercúrio. E os consensos foram os seguintes. O primeiro ponto é que a gente sempre tem que monitorizar a PIC, é o mínimo, Você sempre tem que ter a PIC monitorizada, que é o fator primordial ali na tomada de decisão de se fazer uma craniectomia ou não. Outro ponto é que a craniectomia descompressiva ela é efetiva para diminuir a PIC, ela diminui a PIC de fato, porém ela não tem muito efeito no desfecho final do doente. E o candidato bom para a realização da cirurgia da craniectomia descompressiva é aquele que a hipertensão intracraniana é o principal causador dos desfechos de mau prognóstico do doente. Por exemplo, paciente com um AVC isquêmico maligno cerebral média
principal fator de dar problema, de dar comorbidade, seria a pressão intracraniana aumentada. Então, para esse doente, a cranectomia tem um benefício maior do que, por exemplo, um paciente que tem um edema cerebral difuso por uma intoxicação, por exemplo. Nesse caso, a cranectomia descompressiva não tem muito benefício. A gente sempre tem que associar um tripé, que é a PIC, um exame de imagem e o exame neurológico, o exame do doente, para a tomada de decisão de fazer ou não uma cranectomia descompressiva. Utilizando esses 3 parâmetros, a gente chega nessa decisão ou não. Foi orientado também uma parcimônia na indicação da cirurgia, pois ele é um procedimento de alta morbidade, sempre conversar com a família de como se espera que o paciente fique no pós-operatório, que ele fica muito mórbido. É uma cirurgia que tem a capacidade de diminuir a mortalidade, mas deixa o paciente muito sequelado, com uma morbidade muito alta. E as opções técnicas para a realização da abertura da caixa craniana, a gente tem a cranectomia bifrontal e a cranectomia unilateral ou bilateral. Depois, o próximo tema discutido foram os cuidados perioperatórios. Em relação aos cuidados, foi definido que um cérebro consegue suportar algumas horas com a pressão entre 25 e 30 e alguns minutos com a pressão entre 30 e 40. A gente sempre tem que tentar todas as medidas clínicas para diminuir a pressão intracraniana antes da gente pensar na realização da cranectomia descompressiva. A exceção são os casos onde ocorre uma piora clínica muito abrupta e você pode pular algumas etapas do tratamento clínico. A PIC, a monitorização da PIC sempre tem que ser mantida no intraoperatório e no pós-operatório. Realização de uma TC de controle com 24 horas depois da cirurgia. E quando você faz a cranectomia descompressiva, uma outra orientação foi de não interromper o tratamento clínico de forma abrupta. Você mantém o manejo clínico da hipertensão intracraniana e você faz uma retirada gradual, dependendo da resposta do doente, sendo que a última coisa que você vai se preocupar é a normalização do sódio, mantendo sempre o sódio próximo ali dos valores de 145. Essa é a última coisa que você vai se preocupar. E se, apesar de ter feito a cranectomia, a pressão intracraniana ela continua incontrolável, aí você reavalia se o paciente entrou em morte cerebral e reavalia alguns diagnósticos, né? Meningite, uma intoxicação que tem edema cerebral difuso, enfim. O outro ponto discutido no consenso foi as técnicas cirúrgicas. Em relação às técnicas, foi definido que a incisão de pele ela tem que ser uma incisão extensa, a incisão de pele tem que ser maior do que a área da craniotomia. O flap ósseo tem que ser grande também, naquele tamanho de 12 por 15, e tem que incorporar os ossos da fossa média, para você descomprimir a fossa média, pegando ali a parte do osso temporal. A duroplastia sempre tem que ser realizada com a abertura da dura mater e a duroplastia, que é feita com pericrânio ou com enxerto sintético, como pericárdio bovino, e evitar atrocidades durante o ato operatório, evitar lesão cerebral, evitar um excesso de material hemostático, etc. Em relação à cranioplastia, o outro tema discutido, a cranioplastia tem a sua função estética e tem a sua função protetora de reposicionar o flap ósseo ou o material sintético no lugar daquela falha óssea que vai ficar. O paciente ele tem que estar estável para a gente pensar em realizar essa cirurgia. Não existe um tempo padronizado, eles não definiram um tempo certo para a realização da cranioplastia. Quanto mais cedo você conseguir fazer a cranioplastia, melhor para o doente. Não tem consenso também em relação ao material que deve ser utilizado, se é para usar o flap ósseo mesmo, se é para usar alguma placa de cimento ósseo. Isso não foi discutido, não chegou a nenhum consenso do que seria melhor. E tem o problema da cranioplastia estar associada a diversas complicações, que é a hidrocefalia, infecções, síndrome de Trefinado. E no contexto de países subdesenvolvidos, que foi a última discussão do consenso,
é sempre respeitar o contexto local, né? Do que sempre tem que respeitar o lugar que você está.